Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando a sessão solene de abertura do 2º Congresso Brasileiro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, promovido e realizado pelo Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, com o apoio da ACGPAR. Assim, gostaria de proceder à apresentação das autoridades e convidados que se encontram nas primeiras fileiras de poltronas e que nos dão grande honra com suas presenças. Juízes, primeiramente o desembargador Sidney Dietrich Zappa, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Juízes auxiliares, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, Dr. Nilson Mizuta, Dr. José Maurício Pinto de Almeida e Dr. Augusto Lopes Cortes. Juízes de Direito da Comarca de Cascavel, Dr. Luiz Carlos Xavier, Dr. Paulo Roberto Hapner, Dr. Sidney Francisco Martins, Dr. Ronaldo Andrade, Dr. Luiz Taro Oyama. Promotores de Justiça da Comarca de Cascavel, Doutora Irecê Maria Marques Hapner, Dr. Carlos Bachinski, Doutora Marlene Jordão Mota Armiliato, Dr. João Carlos Madureira, Doutora Dalva Figueiredo dos Santos, Dr. Saulo Ramon Ferreira, Doutora Danusa Nadal e Dr. Carlos Alberto de Araújo Costa. Dr. Plínio Destro, vice-prefeito de Cascavel. Capitão Oscar Francisco Monteiro da Silva, chefe do Planejamento de Operações e Instrução do 6º Batalhão da Polícia Militar. Doutora Lea Emília Braune Portugal, presidente da ANOREG, Associação Nacional dos Notários e Registradores. Dr. Ângelo Volpe Neto, presidente do Colégio Notarial do Brasil. E doutora Ana Maria Antunes, representando a Associação Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais. Feitas as apresentações, convido a todos os senhores e senhoras para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda da 15ª Brigada Motorizada, sob a regência do maestro subtenente Wilsrib Bratz. Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido, moloso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, por eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nossos agradecimentos à banda da 15ª Brigada Motorizada do Exército Brasileiro, que sob a regência do maestro subtenente Wilsrib Bratz, nos deixa agora, a quem eu peço uma salva de palmas. Chamo agora para ocupar esta tribuna o presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, Dr. José Maria Siviero. Digníssimas autoridades, ilustres senhoras e senhores, meus colegas. Pedindo permissão para liberar-me das formalidades que costumam nortear as sessões solenes de abertura de congressos, vou direto ao ponto, frisando dessa forma a primeira grande diferença que deve orientar o registro de títulos e documentos em relação aos demais respeitáveis serviços notariais e registrais: objetividade. A segunda grande diferença fica por conta da aceitação permanente dos desafios, sejam eles grandes ou pequenos. Nesse ponto, Cascavel é o exemplo pronto e acabado de que não existe diferenças entre cidades pequenas, médias ou grandes, população culta ou medianamente preparada ou quaisquer outras que se queira usar para justificar o maior ou menor número de registros realizados. É indiscutível, porém, que a grande e palpável diferença está localizada exatamente atrás de nossas mesas de trabalho, nós mesmos, e a forma pela qual realizamos o nosso trabalho. Explico melhor esse posicionamento. De cada um de nós depende a divulgação e a disseminação do que é e do que representa para a comunidade o registro de títulos e documentos. Esse é o nosso desafio diário. Esse foi o desafio que o Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas assumiu
quando resolveu trazer para Cascavel um congresso dessa magnitude. Lembro ainda hoje do susto da colega Eliane, nossa anfitriã, quando avisei-a de que faríamos o nosso segundo congresso na sua cidade. Justo ela, que pleiteava uma simples reunião regional. No momento seguinte, sem vacilar, Eliane já havia assumido o desafio de ajudar a fazer acontecer tudo o que começa hoje. Assim, registramos a presença de colegas que representam 21 estados brasileiros, muitos dos quais atravessaram o país para nos dar a honra da participação. Todos com a certeza de aperfeiçoar e reciclar seus conhecimentos, recolhendo munição para enfrentar os novos desafios que já na próxima semana estarão à nossa frente. As próprias autoridades do Judiciário e do Executivo, que permitam-me a irreverência, vieram aqui também para descobrir o que acontecia numa área pouco conhecida. Perceberam que o nosso instituto e nossos colegas jogam pesado no idealismo, na garra, na determinação e até mesmo na ousadia. Ousadia que chegou a Cascavel sob a mira da desconfiança das autoridades, comerciantes e lideranças locais. Só para citar um dos muitos exemplos, basta dizer que dezenas de vezes ouvimos frases do tipo: por que aqui e não em Foz do Iguaçu? Por que aqui e não em Curitiba? Hoje posso responder a todas aquelas dúvidas plantadas, porque em qualquer outro grande centro estaríamos sendo colocados no limite de nossa capacidade de enfrentar desafios. Mesmo porque aqui em Cascavel o registro de títulos e documentos não tem sequer um anexo. Porque em qualquer outro grande centro estaríamos subliminarmente induzindo a que todos entendessem que o segundo congresso poderia ser, na verdade, uma festa sobre a ótica do turismo. Sendo em Cascavel, subentende-se que o maior objetivo do Instituto é privilegiar o terreno profissional. É tentar oferecer o máximo de informação no mínimo de tempo. Quem está aqui, tenham a certeza, veio a trabalho. Veio para o grande desafio de fazer crescer o registro de títulos e documentos de pessoa jurídica, não só em sua cidade, mas como um todo pelo país afora. Ao Instituto coube a missão, que para muitos poderia ser impossível, de resgatar a unidade e o valor dos títulos, documentos e pessoas jurídicas no menor tempo possível. Por isso, depois de apenas 10 meses do início desta gestão, acontece um evento deste porte e com este prestígio. Claro que a primeira edição do Congresso, acontecida na cidade de São Paulo, durante minha primeira presidência do Instituto, serviu de base para alavancar tudo o que começa a acontecer hoje. Depois de ouvir adjetivações de toda espécie, como idealista, louco, visionário e outras até indivulgáveis, sinto-me hoje profundamente gratificado. Porque aqui acontece a segunda versão do nosso congresso. Porque aqui em Cascavel encontrei terreno fértil para fazer acontecer um congresso nosso. Esse terreno foi trabalhado incansavelmente pela colega Eliane, pelo seu sempre presente esposo Ronaldo, pelas autoridades, comerciantes e comunidade. Porque fui respaldado também pelo apoio da CEGEPAR, na pessoa do seu presidente Nilo Sampaio. Porque conseguimos o prestígio comercial de empresas que acreditaram em nossa proposta. Porque agora recebo aqui centenas de colegas e acompanhantes que confiaram em nosso trabalho, na seriedade das propostas e na profundidade dos objetivos propostos. A todos, indistintamente, o meu sincero e emocionado agradecimento, ao qual peço licença para incluir a minha inquebrantável certeza de que não medirei esforços para corresponder em cada minuto a esta prova incontestável de amizade, confiança e lealdade. É assim,
sob a invocação das bênçãos de Deus, considero aberto o 2º Congresso Brasileiro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, desejando a todos os senhores e senhoras uma feliz e aproveitosa estada em Cascavel, metrópole do Mercosul. Muito obrigado. Com a permissão dos senhores, falou-se, aliás, o presidente falou em 21 estados, e eu vou pedir permissão para mencionar cada um deles, para que os senhores possam avaliar a emoção que toma conta de todos. Participantes dos seguintes estados nos dão uma grande honra de estar aqui conosco em Cascavel nesta noite e nestes próximos 2 dias de um convívio fraterno e, sem dúvida nenhuma, muito proveitoso. Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Por favor, um aplauso a todos esses colegas. A seguir, ouviremos o coral Telepar, que interpreta um popurrí de músicas regionais do Brasil, sob a regência do maestro Darcísio Fritsch. O Coral Telepar de Cascavel sente-se honrado com a grata incumbência de homenagear e dar boas-vindas aos ilustres participantes deste congresso, que reúne irmãos brasileiros procedentes de 21 estados. Com 50 integrantes, o coral é composto por empregados da Telecomunicações do Paraná S.A. Telepar, seus familiares e por pessoas da comunidade. Como saudar os ilustres visitantes deste congresso, optamos pela simplicidade e pela alegria, lembrando que o conjunto das grandes diversidades regionais formam a indissolúvel unidade nacional. Por isso, escolhemos uma canção típica e conhecida, que, se não identifica cada uma das 5 regiões brasileiras como um todo, ao menos se refere a algum dos estados que compõem cada região, sem diminuir, desmerecer ou priorizar a quem quer que seja, pois somos todos irmãos que se querem bem e se amam. Começamos com a nossa saudação e homenagem aos amigos que vieram da grande região norte, que ostenta a magnífica floresta amazônica, a esconder um mundo de águas e que abriga uma multidão de aves canoras, simbolizadas folcloricamente na canção Uirapuru. Well,
Nosso abraço e saudação aos irmãos que vieram da região centro-oeste, caracterizada pelas enormes distâncias, pelas planuras, cerrados e chapadas, e onde se localiza o Pantanal, o Rio Paraguai, cortado pela Chalana, imortalizada na canção do mesmo nome, simbolizando saudade, dor, distância, bem-querer. A região sudeste é chamada de coração econômico do Brasil. O nosso aperto de mão fraternal aos irmãos do sudeste, que são homenageados através do texto que diz que não podemos viver sem a tua companhia, contido na canção do folclore mineiro Peixe Vivo.
Também nosso abraço e homenagem aos irmãos fortes e corajosos do Nordeste, que, se tem uma infinidade de águas marinhas e praias, tem sua melhor característica representada no imenso sertão, símbolo de luta, de resistência, persistência, solidariedade e de amor pela terra natal. De Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, a canção Asa Branca. Saudamos nossos compatriotas e irmãos da região sul, que recebem com carinho os representantes das outras regiões nesta cidade de Cascavel. Homenageamos os do sul e de todo o Brasil através da canção que lembra o vento forte e gelado que sopra no Pampa no inverno, que se traz dor ao corpo, dói muito mais se soprar na alma da gente. De Arthur Elsner e Ney Messias, canção Minuano.
Agradecendo o maravilhoso dom da vida, cantamos: Dai glória a Deus, pois sua mão está sempre sobre vós para vos abençoar. Sua luz está sempre sobre vós para vos iluminar. Com a música de G.F. Ruth, letra e arranjo de José Acácio Santana, Cantai ao Senhor. Os integrantes do Coral Telepar de Cascavel agradecem a oportunidade de participar desse evento. Desejamos a todos uma feliz estada em Cascavel e bom proveito nesse congresso. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao Coral Telepar e ao maestro Darcísio Fritz. Gostaria de fazer um lembrete, e é o primeiro que vamos ter que começar a fazer durante estes 2 dias, e ele diz respeito às pessoas que amanhã estarão fazendo o programa a Foz do Iguaçu e Cidade Leste. A primeira delas é que todos já sabem que a cota baixou. Para que pudéssemos fazer com o mínimo de problemas, fomos instruídos pela empresa que vai fazer esse transporte e que todas as pessoas que estarão nesta viagem deverão portar especialmente a sua cédula de identidade, de modo a que não haja qualquer tipo de problema, especialmente na fronteira. Então a cota agora é $150 e basta a cédula de identidade, cartão de crédito, cheque, cada um leva o que quiser.
Dando prosseguimento, então, a esta solenidade, dirige-se agora aos senhores o presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Nilo Ubirajara de Souza Sampaio. O homem contemporâneo começa a tomar consciência de que não é apenas um espectador passivo da história, mas seu agente. O sentimento de participação é um dos mais poderosos elementos propulsores da atividade humana. É ele que entusiasma e anima a ação dos construtores de uma obra coletiva, seja uma casa, uma represa, uma catedral, um bairro ou uma cidade. André Franco Montoro. O reconhecimento dessa máxima faz-nos aqui presentes, buscando participar ativamente no processo de desenvolvimento do sistema judiciário de nossa comunidade. Não esperamos apenas receber os benefícios do progresso, mas tomar parte das decisões e no esforço para a sua realização. Representados por 21 estados, os registradores de títulos e documentos de pessoas jurídicas do Amapá ao Rio Grande do Sul bem demonstram a consciência e a responsabilidade, assim como sua natureza inteligente em prestigiar este evento que reúne as maiores expressões da área. A atitude dos registradores em se fazerem presentes no planejamento de suas diretrizes e no debate democrático é fundamental ao desenvolvimento da categoria. A todos, as nossas boas-vindas. O Paraná recebe-os de braços abertos. É indisfarçável a satisfação da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado do Paraná, entidade ora por mim presidida, em emprestar o apoio e poder sediar o 2º Congresso Brasileiro de Registro e Título de Documento de Pessoas Jurídicas nesta bela cidade de Cascavel. Aos insignes desembargador Sidney Zappa, Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Henrique Chesnot, bem como aos juízes de direitos, promotores e demais autoridades nominadas, que prestigiam e abrilhantam este evento com suas honrosas presenças, nossos sinceros agradecimentos. Digna de menção e a espontânea colaboração da senhora Lúcia Helena Esponhos, que, com inegável competência e inteligência, realizou um trabalho de pesquisa, a qual permitiu à CGPAR editar de forma inédita em CD-ROM, que na devida oportunidade será apresentado aos participantes deste congresso, registrando a história do Poder Judiciário do Paraná nos mais de 100 anos de sua existência. A realização do evento aqui em Cascavel concretizou-se graças ao empenho e dinamismo da nossa colega Eliane Marquezine Costa, titular do Ofício de Registro de Documento e de Pessoas Jurídicas desta comarca, que juntamente com seus colaboradores desenvolveu um trabalho digno de elogios. Obrigado, Eliane. É preciso dar destaque especial, todavia, à magnífica atuação em prol da classe do nosso amigo, assim nos permita chamá-lo, José Maria Siviero. Siviero, o grande idealizador e organizador desse congresso, a quem expressamos o mais profundo agradecimento, ressalvando que, ao lado de grandes homens, há sempre competentes colaboradores. O nosso especial obrigado ao inigualável e incansável Sérgio Carreira. O entrosamento entre as associações de notários, registradores e foro judicial do Brasil vem se solidificando dia após dia. É por demais gratificante acolher em nosso Paraná figuras expressivas como José Maria Siviero, presidente da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo, bem como do Instituto de Registro de Título e Documento Pessoa Jurídica do Brasil. Francisco Castilho, presidente da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de Minas Gerais. Lincoln Bueno Alves, futuro presidente do IRIB, Registro de Imóveis.
Leia Portugal, presidente da Associação Nacional dos Notários Registradores, a nossa NOREG. Como citei a princípio, deixamos a condição de espectadores para participar ativamente deste momento da história. Que possamos, nesses dias em que aqui estaremos juntos, colher aperfeiçoamento cultural, fazer intercâmbio de informações e, acima de tudo, solidificar a união entre a classe. Obrigado a todos. Em seguida, ouviremos o quarteto de cordas Ferreira Rodrigues de Cascavel, que interpretará o tema da Primavera de Vivaldi e, na sequência, o primeiro movimento da Serenata Noturna de Mozart. O quarteto é integrado pelos seguintes músicos: no primeiro violino, Márcio Ferreira Rodrigues; no segundo violino, Jonei Ferreira; na viola, Marcelo Rodrigues; e no cello, Anael Ferreira.
Nosso agradecimento ao Quarteto de Cordas Ferreira Rodrigues e ao seu maestro Neuci Rodrigues. Na sequência, falará aos senhores a anfitriã Eliane Maria Marquezine Costa, titular do Registro de Títulos e Documentos desta cidade de Cascavel. Boa noite a todos, digníssimas autoridades, ilustres convidados, meus colegas. Que sejam as minhas primeiras palavras as de agradecimento a Deus por me permitir viver um momento como este. Vamos pedir licença. Entusiasmada com a ideia da realização deste nosso segundo congresso na minha querida Cascavel, não imaginava que pudesse ter à minha frente representantes de quase todos os estados deste país, que aceitaram o convite do nosso IRTD-PJ Brasil. O desafio enfrentado, as amizades feitas e a alegria que experimento hoje, quero repartir do fundo do meu coração com meu onipresente esposo Ronaldo, a quem devo, em boa parte, a colaboração prestada ao Instituto. Não posso também deixar de agradecer ao nosso sempre brilhante presidente, José Maria Siviero, pela confiança e pelos ensinamentos que me proporcionou nesta gloriosa etapa de preparação do Congresso, iniciada em janeiro deste ano. A CEGEPAR, pela representação do nosso amigo Nilo Ubirajara de Souza Sampaio também. Ao dar boas-vindas a todos os nossos ilustres visitantes, quero prestar uma homenagem sincera às senhoras que passo a chamar para que cheguem até a frente do palco, a fim de receberem flores através das quais homenageiam a todos. Por favor, Virgínia de Arruda Miranda Siviero, esposa do nosso querido presidente José Maria. A nossa querida Maria José Zapa, esposa do nosso Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Obrigada, Maria José. A Leia Emília Buquera de Albuquerque, da NOREG, Associação Nacional dos Notários e Registradores.
Chamo também a nossa querida Raquel, esposa do nosso desembargador Henrique Chesnoven César. Ivone Braga Gradowski, esposa do nosso presidente da CGPAR. Chamo também como esposa do nosso diretor do Fórum, Eliane Xavier. A nossa querida Irecê, representando o Ministério Público da nossa comarca, esposa do Dr. Paulo. Ana Maria Antunes, que é nossa presidente do Instituto do Paraná, de Registro Civil de Pessoas Naturais, e representando o Instituto Brasileiro. A nossa querida Lúcia Helena Botman Esponhos, que nos colaborou a fundo com a pesquisa sobre o nosso trabalho, que vocês verão e a partir de amanhã estará, para vocês verem em CD-ROM, sobre uma retrospectiva do Poder Judiciário. Esposa do desembargador Otto, muito obrigada, Lúcia Helena, pela colaboração. E como eu não podia deixar, e não podia jamais esquecer da pessoa mais responsável deste mundo, de eu estar aqui, a minha querida mãe, Loris. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui neste momento. Espero que tenham todos uma feliz estada em Cascavel, depois de toda esta abertura recheada de novos e estimulantes informações, com as quais haveremos de elevar sempre, a cada vez mais, o nome do nosso Instituto e da honrosa e sublime missão que desempenhamos junto às nossas comunidades. Cascavel os recebe de braços abertos, Brasil. Obrigada.